Estamos iniciando mais uma aula de Física 1, sejam muito bem-vindos. Essa aula é uma aula destinada à resolução de exercícios do conteúdo de dinâmica. A resolução desses exercícios, então, elas vai estar subdividida aí de acordo com os números de questões e está aparecendo aí na tela para vocês um índice com o tempo e o número das questões, de tal maneira, então, que isso daí possa ajudar vocês a se guiar no estudo. Também deixarei ali na descrição do vídeo todos os índices relacionados então às questões, de tal maneira que vocês possam ser direcionados rapidamente para as questões a um clique na base de tempo que está indicado na descrição do nosso vídeo. Então, sem muitas demoras, vamos começar então com a nossa aula. Primeiro exercício de hoje, temos considerando duas massas diferentes ligadas por uma corda que passa sobre uma polia, sem atrito e de massa desprezível. Suponha MB maior que MA. Determine a tensão na corda e a aceleração das massas. Nós temos então um sistema como este aqui. Eles estão ligados então duas massas por meio de um fio. Não há atrito nesta polia, portanto, então eu vou considerar somente as forças de interação que eu tenho através dessas massas, que seriam então as forças pesos e obviamente a tração dos fios atuando sobre cada um dessas massas. Para a gente começar então a resolver esse problema, a primeira coisa então que devemos fazer é um diagrama de corpo livre para cada bloco. E antes de mais nada a gente tem que atribuir aí qual que é o sentido desse movimento. No problema, como ele cita para nós que o bloco B ele tem uma massa maior do que o bloco A, então nesse caso a gente vai supor então que o bloco B está puxando o bloco A, uma vez que não tem nenhuma força de atrito, é de se esperar que seja esse o sentido do nosso movimento. Fazendo então agora a representação do diagrama de corpo livre para o bloco A, a gente tem então aqui o nosso sistema cartesiano, onde eu tenho aqui então ao longo do meu eixo Y as forças aplicadas no meu bloco A e não tenho nenhuma força aplicada aqui ao longo do eixo X. Portanto, eu vou ter a força de tração atuando ali no meu bloco A e simultaneamente também tenho aqui a minha força peso WA. Todas essas forças então contidas ao longo do eixo Y, eu posso então equacionar esse problema que só tenho movimento aqui ao longo do eixo Y. Então eu tenho aqui a força de tração, que é positiva, menos a minha força peso, tudo isso tem que ser igual à segunda lei de Newton, que diz que é a massa vezes a aceleração, nesse caso a massa de A vezes a aceleração. Eu ainda não consigo resolver esse problema, pois eu tenho aqui duas incógnitas em uma única equação e não tenho uma solução possível dessa maneira. Assim, então, vou chamar essa equação de equação número 1 e vou partir, então, agora para fazer o diagrama de corpo livre para o nosso bloco B. Para o nosso bloco B também eu só tenho movimento na vertical, portanto, vou ter as seguintes forças. A força de tração, que seria, então, a força dada pela ação e reação que o bloco A tem com o bloco B, portanto essa tração aqui é positiva, e eu tenho então a força peso de B também, que é dirigida aqui para baixo. Nesse caso, como o movimento do meu bloco B é dirigido para baixo, eu vou ter então que a força resultante aqui é negativa. Dessa forma, a hora que eu escrevo então aqui as forças atuando no meu corpo, eu vou ter a tração positiva menos a força peso, cuja resultante então vai ser a massa vezes a aceleração, ela vai ser nesse caso aí negativa, menos mb vezes a aceleração. Novamente, eu não tenho solução para essa equação, porque eu também tenho duas incógnitas. Eu vou chamar então essa equação de equação número 2. Eu posso combinar então a equação 1 com a equação 2 e dessa forma então chegar a alguma solução. Nesse caso, então, eu vou subtrair a equação número 2 da equação número 1. Eu vou ter, então, que a tração menos o peso de A é igual a massa de A vezes a aceleração, menos a tração menos peso de B, que é igual a menos mb vezes A. Dessa forma, então, eu consigo eliminar a tração aqui nessa equação
e fica então menos o peso de A mais o peso de B, que é igual a massa de A vezes a aceleração mais a massa de B vezes a aceleração. Eu tenho aceleração aqui nesses dois termos, eu posso colocar a aceleração em evidência, e a minha força-peso aqui eu posso escrever ela em função da massa vezes a aceleração da gravidade. Então fica menos MAG mais MBG, que é igual à aceleração que multiplica MA mais MB. Para encontrar então a aceleração desse sistema, basta isolar ela aqui na equação. Eu tenho então que a minha aceleração vai ser dada por G, que multiplica MB menos MA, dividido por MA mais MB. Dessa forma, então, encontramos aqui a aceleração para esse sistema. Para encontrar, então, agora a tração, basta, então, a gente substituir o resultado da aceleração em uma das equações que a gente tinha, equação número 1 e equação número 2. Nesse caso, então, eu optei por substituir a aceleração na equação número 2, na equação número 1, e eu tenho então que a tração menos MAG é igual a MA vezes a aceleração que eu encontrei, que é G, que multiplica MB menos MA, MA mais MB. Dessa forma, então, isolando a tração, a gente chega então que a tração desse sistema vai ser a massa de A vezes a aceleração da gravidade, que multiplica 1 mais MB menos MA dividido por MA mais MB. Questão 2. Um bloco é lançado para cima sobre um plano inclinado sem atrito e com velocidade inicial V0 igual a 3,5 metros por segundo. O ângulo de inclinação é θ igual a 32 graus. Letra A, que distância ao longo do plano ele alcança? E letra B, quanto tempo leva para chegar até lá? Letra C, qual a sua velocidade quando retorna e chega para baixo? Então, para a gente começar a resolver esse problema, é sempre importante a gente fazer aí uma ilustração do que está acontecendo. Então, eu vou ter aqui o meu plano inclinado, formando o ângulo θ com a minha horizontal. Vou ter então a nossa massa m, que é lançada então para cima com uma velocidade inicial v0 fornecida nesse problema. Para a gente poder resolver esse problema ali e encontrar as variáveis solicitadas ali, é sempre importante a gente começar encontrando a aceleração, e nesse caso então a gente parte fazendo o diagrama de corpo livre. Então eu estou colocando agora aqui o meu sistema cartesiano com o meu eixo x paralelo, né, ao meu plano inclinado, e para exemplificar nesse caso aqui eu adotei aqui que o meu eixo x ele é crescente aqui apontando para baixo, enquanto o y está apontando aqui para cima. Foi adotado esse sentido aqui simplesmente para demonstrar ali que eu posso calcular, levando em consideração, obviamente, aí, as nossas variáveis envolvidas de acordo então com a orientação do eixo que eu adotei. Nesse caso, então, como forças que vão estar atuando aqui sobre essa massa M', vai ter a força-peso. Essa força-peso, então, é sempre do centro do objeto para o centro da Terra. Essa força-peso ela faz um ângulo θ aqui com o meu eixo Y. E eu tenho também a força que a superfície faz no meu bloquinho, que é a minha força normal. Essa força-peso, então, ela pode sim ser separada em duas componentes, a componente WY e a componente WX, sendo que a componente WX vai ser a componente responsável ali pelo movimento do nosso bloquinho ali, ou pelo menos da aceleração desse meu bloquinho. Assim, então, agora a gente pode escrever as forças que vão estar atuando em cada um dos eixos. Como a gente pode verificar, eu não vou ter nenhum tipo de movimento ao longo do meu eixo Y, o que implica então que eu não preciso considerar nenhum tipo de equação para Y nesse caso, uma vez que também não tem atrito ali envolvido. Eu vou resolver então as forças que estão contidas ao longo do eixo X. A única força então que eu tenho no eixo X é justamente a componente WX, portanto WX tem que ser igual à força resultante, que é massa vezes a aceleração. Eu tenho que WX então aqui
a hora que eu decomponho ele, ele vai ser então o módulo do peso, nesse caso mg, vezes seno de θ, que é igual a massa vezes aceleração. Eu posso aqui simplificar as duas massas, isolo a aceleração do meu sistema e chego então que a aceleração vai valer a aceleração da gravidade vezes seno de θ. Vou chamar então essa relação aqui de equação número 1, e agora então eu vou começar a resolver aí as alternativas solicitadas aí no meu problema. Na letra A então, né, para a gente encontrar ali a velocidade, né, desse corpo, para o movimento então do bloco, a gente vai considerar a equação horária ali desse movimento. Como é um movimento acelerado, eu vou começar então a partir da equação da horária da velocidade. Ou seja, no ponto mais alto, eu sei que a velocidade final ali vai ser zero, a velocidade inicial foi fornecida no problema, mais a aceleração vezes o tempo. Nesse caso, então, aqui eu passo V0 para o lado esquerdo aqui da minha equação, menos V0 é igual a aceleração vezes o tempo. Eu tenho, então, aqui isolando o meu tempo, que ele vai ser igual a menos V0 sobre a minha aceleração. Pode, a primeiro momento aqui, parecer estranho eu ter um tempo negativo aqui, mas devemos lembrar que, devido à orientação adotada para o meu eixo y, a minha velocidade v0 ela também será negativa. Então, voltando aqui no nosso problema, né, eu adotei x aqui crescente para baixo, a velocidade v0 vai ser para cima, portanto, ela é negativa. Então tem sentido aqui eu ter esse negativo aqui no meu tempo, porque no final das contas, a hora ele vai se cancelar com o negativo da minha velocidade. Essa então é a minha equação número 2. A gente pode de agora substituir esse tempo aqui na equação horária da posição. Como é um movimento acelerado, eu vou utilizar então a relação x é igual a x0 mais v0t mais meio de at ao quadrado. No início do meu movimento, a minha posição x0 vai ser igual a zero. Portanto, então agora eu vou utilizar essa equação número 3 aqui e vou aplicar a equação número 1 e número 2 nela, que seria respectivamente aí a aceleração e o tempo. Eu vou ter então que x agora passa a ser v0 multiplica menos v0 sobre a mais meio da aceleração, que multiplica menos v0a ao quadrado. Trabalhando um pouquinho aqui, elevando esse termo ao quadrado e multiplicando aqui por v0, vou ter menos v0 ao quadrado sobre a, mais meio de v0 ao quadrado sobre a. Fazendo então essas operações, a gente chega então que x vai ser menos meio de v0 ao quadrado sobre a. E agora eu posso trocar aqui o meu valor da aceleração pela equação número 2 que a gente encontrou anteriormente. Então eu vou ter que x é igual a menos meio de v0 ao quadrado, a aceleração que é g seno de θ. Substituindo então os valores que foram fornecidos no início do problema, eu tenho menos meio, a velocidade, que é menos 3,5 ao quadrado, dividido por g seno do ângulo, que é de 32 graus. Isso vai dar para a gente, então, uma distância percorrida de menos 1,18 metros, o que era de se esperar que essa distância seja negativa, uma vez que ela está contrária ao sentido adotado nesse sistema, que era com o x positivo apontando para baixo. Na letra B, então, ele pede para calcular o tempo desse movimento. Então, da equação número 1, que dava para a gente a relação do tempo, menos v0 sobre a aceleração, eu posso substituir a aceleração nela, nesse caso, então, menos v0 dividido por g seno de θ. Eu tenho todos os valores das variáveis aqui envolvidas, portanto, menos 3,5 dividido por 9,8 seno de 32 graus, eu vou ter um tempo, então, de 0,64 segundos. Como a gente já tinha previsto anteriormente, esse tempo aqui ele é positivo, ou seja, até agora, então, parece ser condizente a solução desse problema. Na letra C, então, ele pede para calcular a velocidade quando o nosso bloquinho ele volta descendo
da plataforma. Nesse caso, então, a gente tem que levar em consideração o tempo total desse movimento, né? Então, o tempo para ele subir aqui é o dobro do tempo para... Perdão, o tempo para ele descer é o dobro do tempo dele subir, né? Assim, então, eu vou ter que o tempo total vai ser o dobro daquele tempo calculado, ou seja, 1,35 segundos. Isso porque o nosso movimento de subida e descida ele acaba sendo simétrico, né? Nesse instante, então, a velocidade pode ser calculada pela seguinte relação. A velocidade final é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Nesse caso, eu quero determinar justamente a minha velocidade final. Eu vou substituir aqui a aceleração que a gente obteve da equação número 2. Então, eu tenho V0 mais G seno de θ vezes o tempo. Eu tenho todos os parâmetros fornecidos no meu problema. É só substituir. Então, a velocidade inicial menos 3,5 mais 9,8 da aceleração da gravidade, vezes seno de 32 graus, vezes o tempo total, que é 1,35 segundos. Fazendo então essas contas, a gente chega então a uma velocidade de 3,5 metros por segundo. Questão número 3. Considere o sistema baixo. O bloco B possui massa de 5 kg e o corpo A tem peso de 30 newtons. Determine a aceleração do sistema sabendo que o coeficiente de atrito entre o plano e o bloco A vale μc igual a 0,13. Então temos aqui um sisteminha de dois pesos ligados aqui através de uma polia. A gente vai assumir então que o atrito devido a essa polia aqui ele é desprezível, frente então ao atrito que eu tenho aqui do meu bloco A com a minha superfície. Dessa forma, então, eu preciso, para iniciar esse problema aqui, desenhar o diagrama de corpo livre, mas antes de mais nada eu também preciso supor qual que é o sentido desse movimento, se é o bloco B puxando o bloco A ou o bloco A puxando o bloco B. Nesse caso, então, para começar a fazer esse diagrama de corpo livre, eu vou supor que o movimento, então, é o bloco B puxando o bloco A. A partir, então, dessa suposição, eu só vou saber se o sentido adotado do movimento é correto ou não, se no final eu obter uma aceleração positiva. Se for aceleração negativa, o sentido adotado vai estar errado. Então, prosseguimos então com a solução adotando B puxando A. Para o bloco A, então, eu vou fazer o diagrama de corpo livre. Nesse caso, então, eu vou ter aqui, colocando o meu eixo X paralelo à superfície do meu plano inclinado. O X vai ser crescente para cima, Y também. E agora eu começo a descrever todas as forças atuando aí no meu bloco A. Eu vou ter, então, a força peso dirigida para baixo, que pode ser separada em duas componentes, a componente WY e a componente WX. Eu vou ter a força normal, que é a força perpendicular à minha superfície ali. Como o meu bloco B está puxando o meu bloco A, eu vou ter então a minha força de tração aqui vai ser positiva. E como eu tenho atrito nesse sistema, a força de atrito sempre contrária ao movimento. Nesse caso, então, a força de atrito cinético ela é dirigida aqui para baixo, portanto, negativo. Para o bloco A, o problema deu para a gente a força peso e não deu a massa. Então, se eu precisar da massa para os cálculos posteriores, eu preciso tirar então quanto que vale essa massa a partir da força peso. A gente sabe então que a peso é dado pela massa vezes a aceleração da gravidade. Nesse caso, o peso de A vai ser a massa de A vezes a aceleração da gravidade. Eu vou isolar a massa de A, ou seja, peso de A sobre G, que vai dar então 30 newtons dividido por 9,8 metros por segundo ao quadrado, dando, portanto, uma massa igual a 3,03 kg para o bloco A. Isso daqui, então, a gente pode utilizar futuramente aí, se for necessário. Continuando, então, agora, uma vez que fizemos o diagrama de corpo livre, a gente pode equacionar, então, as forças que estão contidas aí no nosso bloco A. Vamos separar, então, essas forças aí ao longo do eixo X e Y. Primeiro, para X, eu vou ter, então, a tração, que é positiva, menos a força de atrito cinética, que é negativa, menos a componente WX, que também será
aí negativa nesse caso. Como o meu bloco A está subindo, portanto, então a força resultante dada pela segunda lei de Newton vai ser massa vezes aceleração, portanto positiva. Nessa relação aqui ainda eu posso decompor aqui, escrever a minha componente Wx em função do módulo do peso. Nesse caso, então, vai ficar WA seno de θ, né? E eu tenho aqui a minha equação número 1, que descreve para nós aqui as forças contidas ao longo do eixo X. Com essa equação número 1 eu ainda não consigo resolver muita coisa, porque eu ainda tenho duas incógnitas, aceleração e atração. Eu preciso encontrar uma outra relação ali para resolver esse problema. Para o caso do bloco A, embora não haja movimento ao longo do eixo Y, mas como eu tenho uma força de atrito atuando nesse sistema, e a gente sabe que a força de atrito ela depende da força normal, nesse caso, então, eu preciso também fazer a equação das forças ao longo do eixo Y para encontrar quanto que vale a minha força normal. A força normal, então, que é positiva, menos a componente WY, é igual, então, a massa de A vezes a aceleração. Como a gente falou, ao longo do eixo Y eu não tenho movimento do meu bloquinho, portanto a aceleração é nula. Dessa forma, então, eu tenho que a minha força normal é igual à componente WY do peso. A componente WY do peso, então, ela pode ser calculada como módulo de A vezes cosseno de θ. E nesse caso, então, a equação número 2 define para a gente quanto que vale a força normal. Uma vez que eu sei, então, quanto que vale a força normal e o problema forneceu o coeficiente de atrito, é possível, então, dessa forma, calcular a força de atrito. A força de atrito, então, ela é dada pelo coeficiente de atrito vezes a normal. Nesse caso, então, eu vou substituir essa relação na equação número 1. Eu vou ter, então, a tração menos o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal, aonde a normal, então, ela vai ser igual ao peso de A cosseno de θ, menos WA seno de θ, que é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, eu posso observar aqui que nesses dois termos eu tenho o peso de A em comum, eu posso colocá-lo em evidência, e ela fica, então, T menos peso de A, que multiplica coeficiente de atrito cinético, cosseno de θ mais seno θ, que é igual a massa de A vezes a aceleração. A equação número 3, então, aqui define as forças que estão agindo ali no nosso bloco A. Vamos agora, então, fazer o diagrama de corpo livre também para o bloco B e, posteriormente, encontrar as relações das forças atuando nesse bloco. Então, eu vou ter aqui o meu eixo Y aqui no sentido do meu movimento, né, orientado verticalmente. Portanto, eu vou ter aqui a tração atuando no meu bloco B. Essa tração, então, é devido à terceira lei de Newton ali, pelo bloco A, em relação ao bloco B puxando o mesmo. Eu tenho aqui também, né, a minha componente, minha força peso WB do meu bloco B. Eu tenho, então, basicamente essas duas forças, que elas vão ter que ser iguais, então, à força resultante atuando nesse sistema. Nesse caso, então, eu vou escrever o movimento aqui, as forças que vão dar origem ao movimento aqui ao longo de Y. Portanto, eu tenho aqui que a minha tração menos o peso de B vai ter que ser igual, então, à segunda lei de Newton. Como o bloco B ele está descendo, portanto, contrário ali à orientação adotado ali com Y para cima, né? Então eu vou ter aqui que a força resultante vai ser menos B vezes A. Nesse caso, então, eu tenho aqui que eu posso substituir aqui o valor do peso de A pelo produto da massa de B, perdão, pelo peso de B, eu posso substituir pelo produto da massa de B vezes a aceleração da gravidade, e assim, então, eu chego aqui na minha relação número 4, que define, então, para a gente aí as forças que vão estar agindo no meu bloco B. Combinando, então, as equações 4 e 3, eu vou subtrair uma da outra, né? Ou seja, eu vou pegar aqui a minha equação número 3 e vou subtrair aqui a equação número 4. Dessa maneira, então, eu consigo eliminar aqui a tração
e eu vou ficar somente então com a seguinte relação, menos o peso de A, que multiplica coeficiente de atrito cosseno de θ mais seno de θ, tudo isso somado a mb vezes a aceleração da gravidade, que é igual, então, somando esses dois termos aqui e tendo aceleração em comum a eles, eu coloco a aceleração em evidência, aceleração que multiplica ma mais mb. Nesse caso, então, como eu quero encontrar a aceleração, eu vou isolar ela, passando então ma mais mb dividindo, e agora eu posso observar que eu tenho todas as variáveis aqui contidas nessa expressão. Então a massa mb, que é de 5 kg, a aceleração da gravidade 9,8, menos o peso de A, que é de 30 newtons, coeficiente de atrito 0,3, cosseno de 45 mais seno de 45, dividido pela massa de A, que a gente calculou no início do nosso problema lá, 3,06 kg, mais a massa de B, que é 5 kg. Efetuando então todos esses cálculos, a gente chega então que a aceleração para esse sistema é de 3,11 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso aqui, como a aceleração deu positiva, implica então que o sentido que a gente adotou para o movimento desse sistema está correto e a gente pode encerrar então nosso problema por aqui. Questão número 4. Na caixa de 2 kg da figura abaixo, são aplicadas duas forças, mas somente uma é mostrada. A aceleração da caixa também é mostrada na figura. Determine a segunda força. Letra A, em notação de vetores unitários, e letra B, em módulo e sentido. Bem, então a gente tem aqui o nosso objeto, né, nossa caixa, demonstrado, falado para a gente que tem duas forças atuando nesse corpo. No entanto, ele mostra somente a força F1, que é esse vetor em verde aqui, que vale 20 newtons. Portanto, falta para a gente ainda encontrar a segunda força que está atuando aqui nesse sistema. No entanto, ele fornece também para nós o vetor aceleração, né, da força resultante da soma da força F1 e F2, que é desconhecida. Sabendo então a aceleração, que vale 12 metros por segundo ao quadrado e forma um ângulo de 30 graus aqui com o meu eixo vertical, eu posso então agora escrever aqui uma relação matemática atuando nesse sistema. Então, aplicando a segunda lei de Newton nesse sistema, ou seja, a soma de todas as forças atuantes tem que ser igual a massa vezes a aceleração, eu vou ter então F1 mais F2, que é a força desconhecida que eu pretendo encontrar, é igual então a massa vezes a aceleração. Nesse caso, como eu preciso encontrar F2, eu isolo F2, eu vou ter então que a massa vezes a aceleração menos F1 vai ser a equação que vai permitir calcular aí quanto que vale F2. Para que possamos ainda continuar calculando aqui F2, a gente precisa escrever, como foi solicitado na letra A, em função das suas componentes. Assim, eu preciso escrever a força F1 na notação de vetores unitários, ou seja, a força é F1, como ela só está contida ao longo do eixo X, portanto ela vai ser 20 newtons na direção I. Eu vou chamar ela então de equação número 2. Falta ainda na equação número 1 a gente determinar quanto que vale essa aceleração para calcular então essa força resultante. Nesse caso, a aceleração do meu sistema vai ser descrita também em função das suas componentes, ou seja, eu vou ter que compor o meu vetor de aceleração em função daquele ângulo de 30 graus que foi fornecido para nós. Assim, então, eu vou ter que a componente ao longo do eixo y, ela vai ser menos 12 seno de 30 graus, tá? Ele vai ser menos porque eu tenho aqui o meu vetor de aceleração, ele está contido aqui no meu terceiro quadrante, então tanto a componente em x como a componente em y, ela será negativa. Então, repetindo, eu tenho aqui ao longo do eixo y, menos 12 seno de 30 graus na direção I, e calculando ali a componente na direção J, eu vou ter também menos 12 cosseno de 30 graus na direção J. Agora, então, só tirar esses senos e esses cossenos, multiplicar
pelos valores respectivos, eu vou ter então que o meu vetor aceleração vai ser descrito pelas seguintes componentes: menos 6 na direção y, menos 10,4 na direção j. E agora então eu tenho aqui, né, que a aceleração, a equação número 3, ela pode ser substituída em conjunto com a equação número 2 na minha equação número 1. Então, substituindo as equações 2 e 3 na equação número 1, eu vou ter que a força F2 vai ser descrita então pela massa, que vale 2 kg, vezes a aceleração, que a gente acabou de calcular, menos 6 na direção y, menos 10,4 na direção j, menos a força F1, que ela vale 20 na direção y. Eu vou multiplicar então aqui a massa pelas minhas coordenadas, então ela vai dar menos 12 na direção y, menos 20,8 na direção j, menos 20y. Eu vou somar então todas as componentes que estão na mesma direção. Nesse caso, então, eu só tenho duas componentes aqui em x, eu não tenho nenhuma componente em y aqui para a força F1, o que resulta então que a força F2 vai ser menos 32 na direção y, menos 20,8 na direção j newtons. Então eu consegui aí calcular a força em função das suas componentes como solicitado na letra A. Para a letra B, ele também pede para determinar a força, só que nesse caso ele pede para determinar o módulo dessa força e também a sua direção. Para o cálculo da força, a gente pode utilizar então as componentes que a gente calculou anteriormente no item A, ou seja, a componente F2x ao quadrado mais F2y ao quadrado, somadas e tirada a raiz quadrada, vai dar para a gente então o módulo de F2. Nesse caso, então, menos 32 ao quadrado, mais menos 20,8 ao quadrado, vou tirar a raiz quadrada e vou ter então que o módulo da força F2 vale 38,2 newtons. Podemos também calcular agora a direção, né, do meu vetor F2. Nesse caso, então, eu vou ter que a tangente de θ, ela vai ser descrita então por F2y dividido por F2x, que nesse caso, então, eu vou ter aqui menos 20,8 dividido por menos 32. Essa tangente de θ vale 0,65. Para eu calcular o θ, eu vou tirar então o arctangente de 0,65 e ele vai dar aproximadamente para mim ali, né, ou um ângulo de 33 graus ou um ângulo de 213 graus. Todos esses dois ângulos vão ter essa mesma relação ali de tangente de θ. Bem, eu preciso então escolher ali qual que é o ângulo correto. Como a gente observou ali, o nosso vetor aceleração ele está contido, né, ao longo do terceiro quadrante. O vetor aceleração é o que define então o sentido da nossa força. A gente também pode observar que, de acordo com o que foi encontrado ali na letra A, que eram as componentes da força F2, né, tanto a componente na direção y quanto a componente na direção j, elas eram negativas, portanto indicando que a minha força estaria no terceiro quadrante, o que faz mais sentido então eu escolher que o meu ângulo θ aqui ele vai ser de 213 graus. Assim então, para a letra B também foi possível aí calcular o módulo e a direção do meu vetor F2. Quinta questão. Uma esfera de massa 3 vezes 10 a menos 4 kg está suspensa por uma corda. Uma brisa horizontal constante empurra a esfera de maneira que ela faça um ângulo de 37 graus com a vertical de repouso da mesma. Determine, letra A, a intensidade da força aplicada e letra B, a tensão na corda. De novo, para poder resolver esse problema, é sempre conveniente fazer um desenho para podermos enxergarmos aí o sistema. Então, estou fazendo um pequeno diagrama dele ali. Então, eu tenho aqui minha superfície, né, no teto, uma corda que estaria pendurada aqui verticalmente, né, junto com uma pequena massa, mas como está batendo uma brisa nela, fazendo uma força F aqui na horizontal, eu tenho então que agora esse fiozinho aqui com a minha massa, ou seja, esse pequeno pêndulo,
ele forma então um ângulo 37 graus em relação à posição de repouso que eu teria dessa minha massa aqui. Devido a essa força, eu tenho também atuando ali nessa minha partícula, eu vou ter uma força-peso, e devido a esse deslocamento vai fazer então surgir uma força de tração aqui na diagonal. Tá? Com isso então eu tenho essas três forças atuando aqui ao longo dessa pequena massa. Então na letra A então, que ele pede para calcular justamente aí quanto que vale essa força, né? Eu vou fazer então um diagrama de corpo livre e vou descrever então dentro do meu diagrama de corpo livre todas as forças e as componentes de forças atuando nesse sistema. Eu vou ter então aqui uma força F positiva para a direita, eu vou ter a minha força peso, tá, negativa aqui apontando para baixo, e eu tenho aqui, né, a tração exercida no fio que faz um ângulo de 37 graus aqui com o meu eixo Y. Nesse caso, então, eu posso separar essa tração em duas componentes, a componente que eu vou chamar de TY e a componente TX, né, que vai ser negativa aqui, contrária à minha força F. Nesse caso, então, agora, a gente pode partir então para começar a equacionar as forças atuando aí no meu sistema. Primeiramente, para o eixo X, eu vou ter então que a minha tração que multiplica seno de θ, ou seja, a minha componente Tx, descrita ali, menos a força F, que é a força devido à força da brisa, é igual, então, a massa vezes a aceleração do meu sistema. Nesse caso, então, como eu tenho ali, com o meu pêndulo, ele deslocou e ele vai manter fixo ao longo daquele ângulo de 37 graus, eu posso, então, atribuir ali que a aceleração aqui naquele ponto ela vai ser igual a zero, e nesse caso, então, eu vou ter que T seno de θ é igual à minha força F. Eu vou chamar isso daqui, então, de equação número 1, e vou equacionar também agora para o eixo Y. No eixo Y eu tenho T cosseno de θ, que seria, então, a minha componente TY, menos o peso, que é igual então a massa vezes a aceleração. Nesse caso também eu não tenho movimento na vertical, portanto a aceleração aqui na minha vertical também é zero. Assim eu chego então que T cosseno θ é igual a força peso, nesse caso a massa vezes a aceleração da gravidade. E aqui então eu tenho a minha equação número 2. Eu só tenho então essas duas relações, eu vou então relacionar elas. A forma que eu posso fazer é dividir a equação número 1 pela equação número 2, e aí fica então dividindo o lado esquerdo pelo lado direito, vou ter seno de θ cosseno de θ. Obviamente eu tenho a tração dividido pela tração vai valer 1, e do lado direito aqui eu vou ter que a minha força dividido pelo peso, ou seja, mg. Como que eu quero calcular é justamente a força, eu vou isolar então a força aqui, eu vou ter então que a minha força F vai ser mg tangente de θ, onde tangente de θ vem dessa relação seno sobre cosseno aqui. Observando então essa relação, eu tenho todos os parâmetros que foi fornecido no início do problema, eu tenho a massa, que vale 3 vezes 10 a menos 4 quilos, eu tenho aqui a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, e multiplicado pela tangente de 37 graus, o que vai nos dar então uma força de 2,21 vezes 10 a menos 3 newtons. Uma vez que foi obtido então a força, eu posso então substituir essa força encontrada na minha equação número 2 e isolar então a tração, e assim eu posso calculá-la. Nesse caso então eu vou chegar aqui, a tração vai ser igual a mg dividido por cosseno de θ, o que vai fornecer então para a gente aqui todas as variáveis. Eu posso então calcular essa tração. A massa 3 vezes 10 a menos 4, a aceleração 9,8, dividido por cosseno de 37 graus, e eu chego então que a tração ali no fio vale 3,68 vezes 10 a menos 3 newtons. O resultado então do problema aqui ele parece ser satisfatório, uma vez que tanto a força F como a força de tração elas têm aí mais ou menos a mesma ordem de grandeza, o que significa aí que
que eu tenha aí um resultado condizente. Questão número 6. Dois blocos estão em contato sobre uma mesa sem atrito. Uma força horizontal é aplicada a um dos blocos, como mostrada na figura abaixo. Letra A. Se M1 igual a 2,3 kg e M2 igual a 1,2 kg e F igual a 3,2 newtons, determine a força de contato entre os dois blocos. Letra B. Mostre que se a força F for aplicada a M2 ao invés de M1, a força de contato entre os dois blocos é 2,1 newtons. Então, esse problema aqui ele pede na letra A para calcular essa força de contato. A força de contato, então, é a força originada ali pela terceira lei de Newton, ou seja, uma vez que o meu bloquinho 1 está fazendo uma força no bloco 2, o bloco M2 vai fazer uma força, então, contrária aqui no bloco M1. É isso, então, que ele está pedindo para a gente calcular essa força de contato. Nesse caso, então, a gente começa, como sempre, fazendo aí o diagrama de corpo livre, né, para cada bloco. O primeiro diagrama de corpo livre vai ser para o bloco M1. Eu vou ter, então, aqui o meu eixo X paralelo à minha superfície. Eu tenho, então, a minha força F aplicada aqui, né, positiva. Eu tenho, então, a força peso W1 do meu bloco de massa M1. E também eu tenho aqui a minha força normal N1 dirigido para cima. Nesse caso também eu vou ter aí a força de contato, ou seja, a força que o bloco M2 faz no bloco M1, portanto contrária ao sentido da força F aplicada, portanto eu tenho aqui a minha força de contato. Não confundir, essa força F é a força de contato derivada da terceira lei de Newton, não tem nada a ver com atrito. O problema falou que a gente não tem atrito aqui nesse caso. Dessa forma, então, como a gente pode observar aqui, eu não tenho movimento na vertical, o que implica então que a força peso W1 é igual a normal N1, elas vão se cancelarem ali. Eu vou me preocupar somente ali com o movimento que está ao longo do eixo X. Desta forma, eu tenho que a minha força F menos a força de contato F' é igual à força resultante, nesse caso, a massa de M1 vezes a aceleração. Eu vou chamar então essa relação aqui de equação número 1. Vou agora então fazer o diagrama de corpo livre para o bloco M2 e similarmente encontrar a força resultante atuando nele. Então eu vou ter aqui o meu eixo X também paralelo à superfície da massa M2. Eu vou ter então ali a força peso W2 dirigida para baixo, a força normal N2 dirigida para cima, e a única força atuando no meu bloco M2 vai ser a força de contato que M1 faz em M2. Dessa forma, então, considerando que o movimento também só vai ocorrer ao longo do eixo X, uma vez aqui que em Y a aceleração vai ser nula, portanto a força peso W2 e a normal N2, elas vão se anularem. Eu tenho então que a força de contato F vai ser igual à segunda lei de Newton, nesse caso M2 vezes a aceleração. Desta relação eu já posso isolar a aceleração aqui, eu chego então que a aceleração, portanto, é igual à força de contato dividido pela massa M2. A equação número 2, então, define para a gente a aceleração, uma vez, então, que eu sei quanto que vale a minha aceleração a equação 2, né, eu vou aplicar ela na equação número 1, e eu fico, então, que a força F menos a força de contato é igual a M1 vezes a aceleração, nesse caso, ela é multiplicada pela força de contato, dividido por M2. Eu vou passar esse M2 multiplicando aqui à esquerda, vai ficar então F M2 menos a força de contato M2, que é igual à força de contato M1. Tudo que depender da força de contato eu vou colocar do lado direito, e o que depender então simplesmente da força F no lado esquerdo. Então eu vou ter F M2, que é igual à força de contato M1 mais M2. Aqui então fica fácil isolar a minha força de contato, que vai valer então F M2 dividido por M1 mais M2. Como é conhecida a força e é conhecida as respectivas massas,
basta substituir os valores e eu vou ter então aqui que a minha força de contato vai ser 3,2 vezes 1,2 dividido por 2,3 mais 1,2, o que vai dar uma força de contato de 1,1 newtons. Para a letra B, ele já quer que o processo seja ao contrário, ou seja, eu estou aplicando a minha força F agora, obviamente no meu bloco M2, portanto, então a força de contato vai ser então devido a M1 em M2 agora. Nesse caso, então, eu vou ter que a minha força de contato vai ser descrita por M1 vezes a aceleração, o que implica então agora que a aceleração desse sistema é igual à força de contato dividido por M1. Vou chamar essa aceleração aqui de equação número 3. Para M2 aqui, eu vou ter então a força de contato que está atuando nele, que será positiva, menos, perdão, eu teria a força F, que nesse caso é positiva, menos a força de contato, que é negativa. Nesse caso, como eu estou tratando do corpo M2, a segunda lei de Newton vai definir então M2 vezes a aceleração. Eu posso pegar então a aceleração da equação número 3, substituir ela na equação número 4, isolar a força de contato, e ela vai ficar então a força F vezes M1 dividido por M1 mais M2. Nesse caso aqui a gente vê que a única diferença que a gente tem é que no numerador aqui o que era M2 aqui passou a ser M1. Substituindo então os valores fornecidos no problema, a força 3,2 newtons, a massa M1 2,3 kg dividido por 2,3 mais 1,2 kg, que vai dar então uma força de contato de 2,1 newtons, como queríamos demonstrar segundo o enunciado. Questão número 7. A resistência do ar ao movimento dos corpos depende de muitos fatores, tais como tamanho e forma do corpo, densidade e temperatura do ar, velocidade do corpo e etc. Uma hipótese aceitável, pelo menos para cálculos de ordem de grandeza, afirma que a força resistiva, Fr, é proporcional ao módulo da velocidade do corpo. Como a força resistiva é contrária ao movimento, podemos escrever Fr igual a menos kV, aonde K é uma constante de proporcionalidade. Denomina-se velocidade terminal de um corpo no seio de um fluido a velocidade atingida pelo corpo quando a aceleração do movimento torna-se nula, isto é, o corpo passa a se mover com velocidade constante no seio do fluido. Letra A. Aplique a segunda lei de Newton para um corpo que cai livremente no ar. Letra B. Obtenha a equação diferencial do movimento. E letra C. Calcule a velocidade terminal. Bem, antes da gente começar a resolver então esse problema, é sempre conveniente a gente fazer o diagrama de corpo livre para identificar as forças que estão atuando aí na minha partícula. Nesse caso, como ela está em queda livre, eu vou ter então o meu diagrama de corpo livre da seguinte forma. As forças vão estar contidas somente ao longo do eixo Y. No eixo X aqui eu não tenho nenhuma força atuando. Eu vou ter a minha força peso dessa massa dirigida para baixo. E eu vou ter então essa força Fr, né, que vai ser a força resistiva, né, contrária ao movimento aí da minha partícula, portanto ela vai ser aqui positiva. Na letra A, então, ele pede para encontrar a equação das forças resultantes, né, dada pela segunda lei de Newton nesse sistema. Então eu vou escrever então aqui a soma de todas essas forças. Eu vou ter então a força Fr, que é positiva, menos a minha força peso, que é negativa, né? Que é igual, então, como a força resultante de uma queda livre, ela vai ser para baixo, segundo a orientação de y positivo aqui, significa, então, que a segunda lei de Newton vai ser menos m vezes a. Nesse caso aqui, eu vou multiplicar tudo por menos 1, eu vou ter, então, aqui o peso menos a força resistiva é igual a massa vezes a aceleração. Eu posso, então, trocar aqui a minha força-peso pela massa vezes a aceleração da gravidade, eu chego então na equação que vai ser mg menos kv, que é o quanto que vale aqui a minha força resistiva, que é igual a massa
vezes a aceleração. Então a equação número 1 aqui define para a gente então a equação segundo a lei de segunda lei de Newton. Para a letra B, ele pede para a gente escrever então essa equação aqui na forma diferencial. Então eu vou pegar ali a equação que a gente calculou anteriormente e vou escrever agora todos os termos que tiverem como escrever ele em função de uma derivada, assim eu farei. Eu tenho então ali a força-peso, mg, menos k, que multiplicava pela velocidade. Por definição, a velocidade é a derivada do espaço em função do tempo. Nesse caso, o movimento é ao longo do eixo y, então a derivada de y com relação ao tempo. Que vai ser igual, então, do lado direito, a massa vezes a aceleração. Nesse caso, então, eu vou ter a massa vezes a aceleração pode ser escrita como a derivada da velocidade em função do tempo, ou seja, o dv dt. Para deixar, então, essa equação diferencial em termos das mesmas variáveis, ou seja, tudo dependendo de y, então eu passo a escrever então aqui a minha aceleração em função da derivada segunda da posição, em função do tempo. Então eu vou ter aqui mg menos k dy dt, que é igual a massa, e no lugar então da aceleração eu vou ter a derivada de y ao quadrado, derivada segunda de y em relação ao tempo ao quadrado. Então eu tenho aqui na letra B já a minha equação diferencial para esse movimento. Na letra C, ele pede para determinar então a velocidade terminal. Né? A velocidade terminal então é quando a aceleração aqui ela vai ser nula e a partir daí então o meu corpo passa a se deslocar com uma velocidade constante. Né? Ele não aumenta mais a sua velocidade com o tempo de queda. Então, de acordo com a equação número 1, né, que definia para a gente, então, a equação ali das forças segundo a segunda lei de Newton, eu vou ter, então, ali que a aceleração, nesse caso, para atingir a velocidade terminal, tem que ser igual a zero, o que implica, então, que eu vou ter mg menos kv igual a zero. Eu isolo, então, essa velocidade, que será a nossa velocidade terminal. Eu tenho, então, que a velocidade terminal é igual a mg dividido pela constante k. E aí, então, a gente conseguiu determinar a velocidade terminal do meu sistema, que vai ser constante a partir de uma determinada altura que esse corpo atingir. Questão número 8. Um automóvel se move ao longo de uma estrada reta, horizontal, com velocidade de 100 km por hora. Se o coeficiente de atrito entre os pneus e a estrada for de 0,6, qual é a distância mínima em que o automóvel pode parar? Bem, para resolver esse problema, então, a gente pode partir então da equação do movimento, que não tem a dependência do tempo, né? Ou seja, é uma equação do tipo de Torricelli. Então eu vou ter aqui que a minha velocidade final ao quadrado é igual a v0 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração por ΔX, que é a variação de espaço ocorrida. Eu escolho essa equação justamente porque eu vou saber quanto que vai ser a minha velocidade final devido a essa frenagem, ou seja, o veículo vai parar, portanto a velocidade final aqui vai ser igual a zero. Eu substituindo então nessa equação e isolando aqui ΔX, eu vou ter então que ΔX é igual a menos v0 ao quadrado dividido por duas vezes a minha aceleração. Nesse caso, ΔX eu posso escrever ele como x menos x0, uma vez que a posição inicial do meu movimento ali ela é igual a zero, eu tenho então que x vai ser igual a menos v0 ao quadrado sobre 2a. Essa então vai ser a minha equação número 1 ali. Eu ainda não consigo calcular essa equação, né? Eu encontrar a posição x, porque eu não sei quanto que vale a aceleração. A próxima etapa, então, agora seria justamente encontrar quanto que vale essa aceleração do sistema. Para encontrar a aceleração, então, a gente vai resolver, então, e resolver a equação número 1, é preciso, então, aplicar a segunda lei de Newton ali no nosso sistema. Para isso, então, vou fazer o diagrama de corpo livre, equacionar todas as forças que vão estar atuando nesse sistema e encontrar, então, esta aceleração, ou melhor dizendo, desaceleração, uma vez que eu estou freando o veículo. Nesse caso, então, eu coloco o meu eixo X aqui
orientado paralelamente à direção da superfície. Eu vou ter então a força peso dirigida para baixo, a força normal dirigida para cima. Como é de se esperar aqui, como eu não tenho movimento na vertical, portanto, eu só vou considerar as forças que estão agindo ao longo do eixo X, que nesse caso, então, vai ser a força de atrito estática. Estática, pois o nosso veículo ali ele tem uma roda e está supondo, então, que ela está girando durante esse processo de frenagem. Eu tenho, então, que para o eixo X, as forças que ali estão existindo vai ser menos a força de atrito estática, e vai ter que ser igual, então, à força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração, que está dirigida aqui no sentido positivo de x. Com essa relação, então, eu posso encontrar aqui a minha massa, né? A massa, então, ela vai ser definida então, em função da força-peso, ou seja, o peso dividido pela aceleração da gravidade. Eu tenho, então, que menos Fe é igual a peso dividido por g vezes A. Agora, então, eu posso isolar aqui a aceleração do meu sistema, e eu tenho, então, que a aceleração vai valer menos g, que multiplica a força de atrito estática dividido pelo peso. Essa, então, é a nossa equação número 2. Sabendo disso, então, eu vou calcular, então, agora para o eixo y, né, a minha força normal, porque eu preciso saber quanto que vale também a minha força de atrito. E a força de atrito é descrita pelo produto do coeficiente de atrito vezes a normal. No eixo y, então, eu vou ter a força normal positiva menos a peso, que é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, a aceleração ao longo do eixo y é igual a zero, portanto, eu vou ter que a normal é igual a peso, que eu vou chamar aqui de equação número 3. Agora, então, com essa equação número 3, eu posso calcular minha força de atrito. A força de atrito estático é o coeficiente de atrito estático fornecido no problema vezes a normal, o que implica para nós, então, que a força de atrito estático vai ser igual ao coeficiente de atrito estático vezes o peso. Eu tenho, então, aqui a minha equação número 4. Eu posso, então, agora aplicar a minha equação número 4 na equação número 2 e isolar, então, a minha aceleração. Eu vou ter, então, que a aceleração vai valer menos g mi e w, ou seja, mi e w vai ser a força de atrito, dividido pelo w aqui. Nesse caso, eu posso cancelar um pelo outro. Eu tenho, então, que a minha aceleração vale menos a aceleração da gravidade vezes o coeficiente de atrito estático. Uma vez que eu sei, então, a minha aceleração, eu posso utilizar essa aceleração, então, na minha equação número 1. Então, vou aplicar a equação 5 em 1. Eu vou ter, então, que x, que é o espaço percorrido aqui durante essa frenagem, vai valer menos v0 ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração, que nesse caso vale menos g vezes μe. Trabalhando aqui, então, eu tenho negativo e negativo, vou ter, então, que x vai valer v0 ao quadrado dividido por 2g vezes o coeficiente de atrito estático. Agora, então, a gente pode calcular ali qual vai ser essa posição. Para isso, eu preciso saber, então, a velocidade v0. Foi dado no problema para a gente que a velocidade v0 era 100 km por hora. Eu vou converter ele em metros por segundo, ou seja, v0 vai valer 28 metros por segundo. Assim, substituindo todas as variáveis, vou ter a velocidade v0 ao quadrado, 28 ao quadrado, 2 vezes 9,8, que multiplica 0,60, que é o coeficiente de atrito. Portanto, a gente chega ali que a distância percorrida é de 66 metros até o nosso veículo parar. Questão número 9. A figura abaixo representa um pequeno corpo de massa m, girando em um círculo horizontal com velocidade tangencial v, preso à extremidade de um fio de comprimento L. À proporção que o corpo gira, o fio descreve a superfície de um cone. Esse dispositivo é denominado pêndulo cônico. Determine o período tal de revolução do corpo. Bem, então, segundo aqui as variáveis descritas no problema e a própria figura, a gente tem então aqui o nosso pêndulo, né, com o comprimento L aqui de fio, a nossa massa M, e ele vai descrever então aqui na base
desse pêndulo ali, vai descrever um movimento circular, tá? Ou seja, formando ali, obviamente aqui, levando em consideração o comprimento do fio, né, um cone. É dado também aqui nessa mesma figura as forças que vão estar atuando nesse sistema, né? Ele dá para a gente aqui a tração do fio e ele dá também a força-peso aqui. Como se trata aí de um movimento circular aqui na base, né, para essa massa M, eu vou ter então ali os eixos descritos aqui na horizontal com o eixo radial, por isso que eu descrevo aqui ele em R, significa que ele está na direção do meu raio aqui do movimento circular, e obviamente, né, a altura aqui que eu tenho desse fio L, né, vai ser descrito aqui ao longo de um eixo Z, sendo que a minha força de tração aqui ela faz um ângulo θ com esse eixo Z aqui. Tá? Assim, então, como a gente pode observar também aqui esse ângulo θ, que é o ângulo formado pelo comprimento do fio ali em relação à posição aqui central do meu movimento circular. Bem, o problema também definiu para a gente aqui o período, nesse caso ele utilizou ali como símbolo para o período ali a letra grega tal, né, e a gente vai adotar então essa mesma notação aqui para encontrar o período solicitado. Nesse caso, então, as forças que atuam nesse corpo são a força peso, né, como a gente falou, a tensão T no fio, onde essa tensão então ela pode ser separada em duas componentes. Uma componente que será a componente radial ao longo daquele eixo R, e a componente também ao longo do eixo Z. Primeiramente, então, a gente vai descrever ali o comportamento, né, das forças ao longo então da componente radial, que está apontando ali para o centro da circunferência. Então eu vou chamar aqui de TR, para lembrar então que vai ser a tensão radial, é igual então ao módulo dessa tensão seno de θ, como a gente pode observar aqui da figura, né? Se eu for calcular então essa componente radial, o θ está aqui fazendo o ângulo com o eixo Z, portanto aqui a componente radial vai ser o seno, como a gente tem aqui. A equação número 1 então define para a gente aqui a componente radial. A componente vertical, que vai estar atuando ali ao longo do eixo Z, que eu vou chamar aqui de TZ, ela vai ser então um módulo, né, da tensão T vezes o cosseno de θ. Eu tenho então aqui a minha equação número 2, que define aí a equação número 1 e a equação número 2, que define as componentes aí da força de tração atuando ali para esse pêndulo cônico. Bem, analisando então as forças verticais em Z, eu vou ter então o quê? Eu vou ter a componente TZ, que vai ser orientada para cima, menos a força peso, que é dirigida para baixo. Tudo isso então tem que ser igual a massa vezes aceleração. Como ao longo do eixo Z ali, né, eu não tenho nenhum tipo de movimento, tá? Eu vou ter então que essa aceleração ela vale zero, então fica que a equação agora, utilizando a equação número 2 lá para a componente TZ, né? Então TZ aqui vai ficar T cosseno de θ menos o peso, que é igual a zero. Nesse caso eu posso passar o peso para o lado direito da equação e escrever ele em função da massa vezes a aceleração da gravidade, o que fica então que a tração cosseno θ é igual a mg. Essa então é a nossa equação número 3. Eu vou também fazer a mesma coisa agora para as forças na direção radial, ou seja, que apontam ali para o centro da minha circunferência. Eu tenho então aqui a tração radial vezes seno de θ, que ela vai ser igual então à segunda lei de Newton, nesse caso a massa vezes a aceleração. Como essa aceleração está apontada pelo centro de um movimento circular, eu vou ter então que a aceleração envolvida ali é a aceleração centrípeta. Então eu estou chamando aqui de AC. Nesse caso, então, eu vou ficar então que a aceleração centrípeta vale, né, a velocidade tangencial ao quadrado sobre R. Então essa relação aqui a gente tira lá do movimento circular. Portanto, eu vou ter então que a minha tração vezes seno de θ vai ser igual a massa
vezes a aceleração centrípeta, que nesse caso vale a velocidade ao quadrado sobre r, onde r então vai ser o raio da minha circunferência ali. Essa equação número 4, então, pode ser relacionada com a equação número 3. Para isso, eu quero eliminar ali a tração, eu vou dividir então a equação número 4 pela equação número 3. Então, vem que eu tenho aqui do lado esquerdo t seno de θ dividido por t cosseno θ, e do lado direito eu vou ter mv² sobre r dividido por mg. Nesse caso aqui, t dividido por t vai dar 1, seno de θ por cosseno de θ é tangente de θ. Eu tenho massa aqui e massa aqui, ela se cancela, vai ficar então v² dividido por rg. Eu quero encontrar justamente aí essa velocidade, então eu vou isolar aqui a velocidade, eu vou então ter que v é igual então a raiz quadrada de rg tangente de θ. Vou chamar isso aqui então de equação número 5. Nesse caso, então, a velocidade tangencial do movimento circular ele pode ser descrita então em função da velocidade angular. Então, a velocidade tangencial v é igual ao raio da circunferência multiplicado pela velocidade angular ômega, sendo que essa velocidade angular ômega ela pode ser relacionada justamente com o período, que é o que desejado que seja calculado nesse problema. Ômega, nesse caso uma volta completa ali, ela vai ser descrita então pelo ângulo de 2π, que é uma volta completa na minha circunferência, dividido então pelo período, ou seja, o espaço pelo tempo aqui define a velocidade angular. Tá? Nesse caso, então, o tal, que é o nosso período, ele pode ser relacionado então da seguinte maneira. A velocidade tangencial vai ficar 2π vezes r dividido pelo tal. Ou seja, o que eu fiz aqui era quando eu fui calcular aqui essa velocidade, eu peguei aqui o meu r e substituí meu ômega aqui por 2π vezes tal. E eu cheguei aqui na minha equação número 6. Bem, eu tenho então duas equações que definem para a gente a velocidade tangencial, a equação número 5 e a equação número 6. Nesses dois casos a velocidade é a mesma, então eu posso igualar a equação número 5 com a equação número 6. Eu tenho então a equação número 5, a raiz quadrada de rg tangente de θ, e a equação número 6 é igual a 2πr sobre tal. Como eu quero calcular justamente o período, então o período tal vai ser igual a 2πr dividido pela raiz quadrada de rg tangente de θ. Eu vou tirar aqui, vou passar esse r aqui para o numerador, então eu escrevo como ele 2πr, que multiplica r a menos meio, dividido pela raiz de r, pela raiz de g tangente de θ. Nesse caso, então, aqui, eu posso escrever agora que o meu período tal vai ser dado por 2π, que multiplica a raiz quadrada de rg tangente de θ. Desta forma, agora resta a gente, para calcular ali essa tangente de θ, saber quanto que vale o r. Nesse caso, então, como se trata de uma trajetória circular, r aqui nesse caso, ele pode ser calculado ali através do triângulo retângulo formado lá na figura logo no início, sendo então que L ali era a nossa hipotenusa, então significa que R aqui, que vai ser o cateto oposto, ele vai ser dado então por L, comprimento do fio, seno de θ. Eu substituo o R então na minha equação anterior, assim fica que o período vale 2π raiz quadrada de L seno θ multiplicado por G, e aquela tangente de θ, eu vou escrever seno de θ cosseno de θ, seno que eu posso simplificar aqui esse seno, sobra então para a gente que o período vai ser descrito como 2π raiz quadrada de L cosseno θ vezes G. Então eu cheguei aqui ao meu período em função das variáveis que foram fornecidas no enunciado, o comprimento L e o ângulo θ. A aceleração da gravidade, obviamente, já é conhecida por nós. Então, esta relação aqui define então o período do meu pêndulo cônico. Assim, então, chegamos aí
ao final de mais uma aula de resolução de exercícios. Eu espero aí que vocês tenham compreendido. Vou ficando então por aqui, agradeço a paciência de vocês e vou deixar também aqui no final do vídeo mais 2 sugestões de vídeos relacionados aí a esse tema para que vocês possam consultar aí se for necessário. Então, até a próxima, pessoal!